29º dia com Maria no reino da divina vontade. A hora do triunfo. Aparições de os fugitivos se amontoam ao redor da Virgem como uma arca de salvação e perdão. Jesus sai para o céu. Jesus vai para o céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio para que tu guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para sua mãe, rainha. Mãe admirável, aqui estou, outra vez de joelhos, maternal. Diante de seus joelhos, maternal, para me unir convosco na festa e no triunfo da ressurreição de nosso querido Jesus. Como é bela sua aparência hoje, toda amável, toda doçura, toda alegria. Eu pareço ver você ressuscitada junto com Jesus. Ó Santa Mãe, em tanta alegria e triunfo, não esqueça seu filho. Pelo contrário, feche em minha alma a semente da ressurreição de Jesus, para que, em virtude dela, me eleve totalmente na vontade divina, e eu viva sempre unido a ti e ao meu doce Jesus. Lição da Rainha do Céu. Abençoado Filho do meu coração maternal, grande foi minha alegria e o meu triunfo na ressurreição de meu filho. Eu me senti renascer e ressuscitar nele. Todas as minhas tristezas transformaram-se em alegrias e mares de graças, de luz, de amor, de perdão para as criaturas, e espalharam minha maternidade sobre todos os meus filhos, dados a mim por Jesus, com o selo de minhas tristezas. Aqui, ó, os que me vem, né? O tratar da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Se vai a ela para conseguinte se deparar aqui com a vida na divina vontade. Ou seja, conduzidos por ela até Ele, a fim de que Ele viva em nós, a fim de que Ele viva, nos ressuscite nele, né? Nos ate a Ele, a vida dele. Quer ver? Agora me escutem, querido filho. Você deve saber que depois da morte de meu filho, eu me retirei para o cenáculo junto com o meu amado João e Madalena. Mas meu coração permaneceu trespassado, pois somente João estava perto de mim. E em minha dor eu disse: e onde estão os outros apóstolos? Mas assim sentiram que Jesus estava morto. Tocada por graças especiais, todas movidas em tristeza e desolação, os fugitivos, um por um, vieram-se em torno a mim, fazendo-me uma coroa, e com lágrimas e suspiros pediram-me perdão porque haviam abandonado tão covardemente
o seu mestre e fugido, né, que é a vontade humana. Foge da dor e busca o prazer, né, busca a comodidade, busca o que lhe é mais favorável. Apenas João permaneceu, mas que também lá no ato da prisão foi o primeiro a correr, né? É o que saiu nu, né? Que suas roupas, sua túnica ficou nas mãos do soldado. E que no momento mais crucial também dormiu e deixou Jesus sozinho. Mas aqui o único lugar que temos, nosso primeiro refúgio, né? A Arca da Aliança, a Santíssima Virgem Maria que ficou, né? Na ausência aqui de Jesus, ficou ela, né? Como essa Arca da Aliança. Como não, né? É a Arca da Aliança. Né? Mas assim que sentiram que Jesus estava morto, tocado por graças especiais, todas movidas em tristeza e desolação, os fugitivos, um por um, vieram-se em torno de mim, fazendo-me uma coroa e uma lágrima. Uma coroa e com lágrimas e suspiros pediram-me perdão porque haviam abandonado tão covardemente o meu mestre, o seu mestre, e fugido. Recebi-os maternalmente, mãe, na arca de refúgio e salvação do meu coração, e assegurei-lhe todo o perdão do meu filho. Encorajei-os a não temer, disse-lhes que o seu destino estava nas minhas mãos, porque todos os tinham sido dado a mim, para filhos, e eu os reconheci como tais. Abençoado filho, você deve saber que eu estava presente na ressurreição de meu filho, com o meu coração, esperando que o próprio Jesus se manifestasse, que se glorificasse e triunfasse. O primeiro que o viu ressuscitado foi a afortunada Madalena, depois as mulheres piedosas, e todos vieram a mim, dizendo que tinham visto Jesus ressuscitado, que o sepulcro estava vazio, e eu escutei a todos. E num ar de triunfo confirmei a todos na fé da ressurreição. Ela já sabia. É o que ela quis dizer a eles o tempo todo. Porque com ele estava e está. Até à tarde quase todos os apóstolos o viram. E todos se sentiram triunfantes por terem sido apóstolos de Jesus. Que mudança de cenário, querido filho. Todos se sentiram triunfantes por terem sido apóstolos de Jesus. Que mudança de cenário, querido filho. Símbolo daqueles que primeiro se deixam dominar pela vontade humana, que é representado pelos apóstolos, que eles fogem. Eles abandonaram seu mestre. E é tanto medo e covardia que eles se escondem, e Pedro vai tão longe a ponto de negá-lo ainda. A vontade humana. Agora, querido filho, meu amado filho Jesus permaneceu na terra 40 dias. Frequentemente, ele aparecia com frequência aos apóstolos e discípulos para confirmá-los na fé e certeza de sua ressurreição. E quando não estava com os apóstolos, permaneceu junto com sua mãe no cenáculo, cercado pelas almas que haviam saído do limbo. Mas ao final dos 40 dias, o amado Jesus ensinou os apóstolos e, deixando sua mãe como guia e mestre, prometeu-nos a descida do Espírito Santo, e abençoando a todos nós partimos, levantando o voo para a abóbada dos céus, junto com aquela grande multidão de pessoas que tinham saído do limbo. Todos aqueles que eram e eram um grande número,
viram-no subir, mas quando ele chegou no alto, uma nuvem de luz o tirou da minha vista. Agora, meu filho, sua mãe o seguiu ao céu e testemunhou a grande festa da Ascensão. Muito mais que para mim a pátria celestial não era estrangeira. E então, sem mim a festa do meu filho ascendido no céu não teria sido completa. Ela que em tudo participou do sofrimento, em tudo ela participa na glória. A rainha está sentada ao lado esquerdo dele. E assim só Nossa Senhora deu a satisfação, a correspondência a Deus. Está pronto. Está aqui, está acabado, concluiu. Poderia encerrar aqui agora com a fim de história. Mas o que Jesus disse, né? Mulher, eis aí o teu filho. Filha, eis aí a tua mãe. Ou seja, na pessoa de João, toda a humanidade. Então Maria foi quem ficou, num primeiro momento, quem sustentou a igreja. Quem ali gestou, gerou, e deu à luz a igreja. Do lado aberto de Jesus nasceu a igreja e Nossa Senhora ficou ali para os formar, os conduzir, os recompor, os estabelecer de novo, os alimentar e dar a eles a força, até que se recolheram no cenáculo para a descida do Espírito Santo. A mãe de todas as novenas, como é dito, em que ficaram ali até que viesse o Espírito Santo, até que recebessem o batismo, até que recebesse aqui a vida divina. Não ainda com o conhecimento pleno dela, mas o que? A grande diferença, de antes para agora, para depois. Antes covardes na vontade humana, agora, nobres soldados com o poder divino, com o poder do Espírito Santo. A vida divina, a vida de Jesus, o Espírito de Jesus. A força do alto. Então, Nossa Senhora ascendeu, foi com Jesus na sua ascensão, participou da festa. Como é dito, toda a festa do Imaculado Coração, toda a festa dedicada a Nossa Senhora deveria de se chamar a festa da Divina Vontade, o triunfo da Divina Vontade, como ela mesma vai dizer aqui. Tudo o que ouviu e admirou não era nada. Não era nada além do poder da vontade divina operando em mim e em meu filho. Tudo que Nossa Senhora é, ela deve ao divino, à divina vontade, como ela própria mesma diz. Então aqui, agora, uma palavra para você, querido filho, que é tudo que você ouviu e admirou. Não era nada além do poder da vontade divina operando em mim e em meu filho. Por isso, eu amo tanto fechar em você a vida da vontade divina e da vida apostólica, porque todo mundo a segura, mas a maioria a mantém sufocada. Não dá vida, não tira o seu eu, não tira a sua vontade humana, o seu respeito humano, a sufoca a vida divina, os abortos divinos, deixa de brilhar a vida divina para ficar na miséria, nas misérias dos pensamentos humanos, das conquistas humanas, ou mesmo nas privações humanas. Deixa-o tudo para viver o nada, a miséria. E o que Nossa Senhora vem nos trazer, vem nos dar a vida verdadeira, a bem-aventurança na terra, a felicidade dos bem-aventurados a vivermos na terra, já em vida. Por isso eu amo tanto fechar em você a vida da divina vontade e da vida apostólica, porque todo mundo a segura, mas a maioria a mantém sufocada. E enquanto ela podia trabalhar maravilhas de santidade, de graça e obras dignas de seu poder, ela é forçada por criaturas a se sentar com as mãos cruzadas, sem poder realizar seu poder.
Jesus diz, né, no livro do céu, que nada pode fazer com essas almas que não querem viver a vontade dele. Ele fica de mãos atadas, né? Ele fica esperando, não podendo, porque ele não violenta, né? Ele não se impõe. Ele aguarda a decisão da criatura, né? O passo da criatura. Como eu vi na Voltorta ontem, né? De um de seus primos que depois vê alguns milagres, algumas situações de pessoas que ele curou, né, com a viagem que ele fez, e uma que retornou a ele para agradecer, e um desses seus primos, esqueci o nome aqui agora, se não me engano, o filho da Maria de Salomé, ele pede para Jesus para que eu pudesse segui-lo também, assim como as mulheres. E aí Jesus disse, né, nossa, como eu esperava, que bom, né, esperava por essa resposta. E a mãe dele também, toda feliz. Só que ao mesmo tempo também, depois mais tarde, Mateus nota que Jesus não estava dormindo, né? E vê que Jesus estava em um determinado lugar refletindo. E Mateus vai conversar com ele. E vê que ele está triste, né? E Mateus diz, não, o senhor não está feliz com as aquisições que fizeste na viagem? E Jesus diz a ele, né? Você sabe, né? Você não é como os outros, é mais douto e tal. Você sabe. E Jesus explica, né? Que aquelas conversões eram superficiais. O Senhor veio agradecer porque ficou impactado com a cura do netinho dele, né? Por uma outra situação. Ficou feliz da vida, mas na hora que abaixar a poeira, ele vai me negar novamente, né? E também o meu primo, a mesma coisa, ele está impressionado porque até os de longe veio até mim e ele que é de dentro de casa, né, não está tão empenhado. Mas que também na primeira dificuldade, né, ele vai-se embora, vai fugir. E é isso que preocupava Jesus, né? E aqui nesses dois exemplos, quantas e quantas pessoas vivem essa mesma realidade, né? De conversões superficiais, né? De uma espiritualidade, como o padre Paulo Ricardo dizia outro dia, sem amor, sem o verdadeiro amor. E ele nos quer como um todo. E aqui essa realidade da divina vontade, né? Porque essa narrativa é do Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. E aqui a importância de o buscarmos com os escritos da vida na divina vontade, a dar por definitiva a nossa vontade a Ele, a não vivermos uma espiritualidade de superficial, de interesse, né? Ou sem amor, sem o verdadeiro amor. Esse amor de interesse que muitas das vezes temos, que é a grande maioria, não é o amor que Ele espera, porque como Ele disse, é uma fé de sentimentos. Na primeira dificuldade, desanima, desiste, sai fora. Então é o propósito de Nossa Senhora, né? De darmos de uma vez por todas a nossa vontade aos cuidados dela, a fim de que ela nos conduza, né, a esvaziarmos de nós mesmos e sermos preenchidos, alimentados com o leite, o seu leite materno, o leite de seu seio, a vida na divina vontade. Né, aqui, ó, tendo acabado, tudo acabado, Jesus morreu e agora que vamos, né? Onde vamos? Aonde foram? Um foi pescar, o outro foi, né, voltar à vida de antes. Né? Os discípulos de Emaús estavam voltando para a sua vida de antes. Tudo acabou. Mas muito pelo contrário, né? Tudo estava apenas começando. Né? O próprio problema é a solução, já traz consigo a solução. Né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a vida, né? Como Jesus insiste com nós. Cabeça dura, né?
Como sois lentos para compreender, né? Até quando vos terei de suportá-los? Louvado seja Deus, que o amor, a misericórdia de Deus é infinita. Né? Mas que busquemos também da nossa parte colaborar para com Ele, né? A fim de que, como está dizendo aqui, Ele não fique mais de mãos atadas, né? Esperando uma decisão que nunca tomamos e que às vezes é apenas da boca para fora, mas que com essa consagração possamos de verdade dar a nossa vontade a Ele, a viver sobre o regime do divino querer, né? A vida verdadeira. É aqui, ó. Porque todo mundo assegura, né? Mas a maioria mantém sufocada. É aquilo, né? Senhor, Senhor. Muitos me chamarão de Senhor, mas poucos entrarão, né? Ou seja, não tem uma sinceridade, um compromisso firme, verdadeiro, autêntico. E aqui os 31 dias com Maria, as verdades do livro do céu, vêm nos firmar nesta verdade. A amar a Deus com o amor, o próprio amor dele. A vivermos a vida dele. A vontade dele. A finalidade a que fomos criados a cumpri-la. Enquanto ela podia trabalhar maravilhas de santidade, de graça e obras dignas de seu poder, ela é forçada por criaturas a se sentar com as mãos cruzadas, sem poder realizar seu poder. Portanto, esteja atento e deixe que o céu da divina vontade se espalhe em você e trabalhe com o seu poder, o que ele quiser e como quiser. Às vezes aquilo que a pessoa fala, né? Ah, Jesus, é a situação que não. Essa situação aqui é meio complicada, né? É um apego meu e blá, 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 blá. Mas é justamente isso aí que Jesus quer tocar, né? Quer tirar, quer sanar, para que possa finalmente caminhar, né? Essa paralisia é o que está te paralisando, né? O medo, preocupação, pecado, tantas coisas, né? Como é dito, um fio de vontade humana já é um impedimento, já é um obstáculo para a divina vontade, o divino querer agir, né, em nós, reinar, operar em nós. Se priorizamos a nossa vida humana, nossos status sociais, posição social, né, se tudo colocamos na frente, uma mínima coisa que colocamos na frente, né, valorizamos mais a vida terrena do que, né, a proposta divina que Deus tem para nós. Como disse, Jesus não nos violenta, Ele espera, né, Ele espera a nossa correspondência, a nossa adesão. Mas nesse esperar também Ele pode passar à frente. Passar à frente no sentido de que Ele está a passar a chamar. Como o Santo Agostinho dizia, né? Eu tenho medo, acho que Santo Tomás, né? Eu tenho medo do Cristo que passa. Portanto, Ele passa a chamar, Ele está chamando, buscar a Deus enquanto há tempo. Se não lhe correspondemos, Ele passa adiante, né? Vai atrás de quem realmente o quer, né? De quem realmente quer lhe corresponder. E aí você, por livre e espontânea vontade, né, permanece na santidade das virtudes. E não vive esse grande dom, essa grande graça que Deus quer, né, nos dar. De viver já o paraíso na terra. De preencher os vazios do amor que há na nossa alma. E estarmos plenos, repletos, transbordantes do amor de Deus, da vida divina, da vida de Deus. E poder assim melhor lhe corresponder, lhe reparar, né, sarar as suas feridas, as suas chagas, né, junto com Ele, com Nossa Senhora, reunir os seus filhos distantes, nossos irmãos,
Porque o livro do céu, esses conhecimentos, não são para mim, né? Não é para o meu contentamento, mas é para que, uma vez conhecendo, leve ao conhecimento dos demais, a fim de que todos possam gozar desta alegria, né? Dessa vida, e essa vida em abundância. Não é para mim, né? É para, unindo a Ele, trabalharmos com Ele, né? A fim de levar essas verdades aos outros, aos demais. É a fim de Ele poder descansar em nós e nós trabalhar, né? Nós fazer, né, o ofício dele. Mas claro, não mais eu, mas Ele em mim, né? Porque por mim mesmo, por nós mesmos, nada podemos. É entrarmos aqui no seu ato único e estender essa graça, essa bênção a todos, formando o orvalho benéfico, né? De modo a sobrecair sobre todos os corações e naqueles bem dispostos surtir o efeito, né? Surtir o efeito querido por Deus, o efeito divino. Então aqui o que foi dito, né? É necessário que compreendeis o que vos falo, por isso tendes necessidade da luz do Espírito Santo, para me conhecer e depois fazer que os apóstolos fizeram, né? O que foi que eles fizeram depois da descida do Espírito Santo? Vós sabeis os prodígios que se operaram neles. O primeiro foi perderem o medo absurdo que tinham, né? Pois eram fracos e tornaram fortes. Eram ignorantes e se tornaram sábios. Falando coisas admiráveis, onde foram eles aprender tão sublimes coisas? Foi o Divino Espírito Santo, né, que os fez compreender as minhas palavras, já ditas a eles antes da descida do Espírito Santo. Jesus falava, né? Continuamente, não me entendiam, né? Como ele disse, como sois lerdos a compreender, né? Ele disse para os discípulos de Emaús, não entendia, né? Foi da minha doutrina, não entendia da doutrina, né? Falavam-lhes em parábolas para melhor compreender, poderem compreender, e ainda assim precisavam repeti-las muitas vezes para que pudessem entender alguma coisa. E agora vede, estes apóstolos não são mais rudes, mais ignorantes, mas sim assombrando o mundo com suas eloquentes e sábias palavras. Diziam os homens entre si, onde foram esses pescadores a aprender tantas maravilhas? Ah, eles aprenderam no retiro do cenáculo. É ali que o Espírito Santo desceu e eles mostrou claramente a doutrina que eu tinha trazido ao mundo. Amadas esposas, meus filhos, é no silêncio de vossas almas que o divino Paráclito ilumina para que melhor me conheceis, para depois fazerdes o que os apóstolos fizeram. Aqui é o conhecimento, né? O conhecimento, a certeza, né? E, portanto, o destemor, a prontidão, né? Em tornar conhecido tais verdades. Né? Deixar a miséria de lado e ocupar-se da vontade de Deus, do propósito, né? Da divina vontade. Aqui, ó, nesse terceiro Fiat, né? O Fiat divino, conhecendo tais verdades e sermos esses divulgadores do reino do divino querer, da divina vontade. É muito trabalho, né? Portanto, sacudindo, né, o nosso eu, o nosso amor próprio, os nossos interesses, para nos ocuparmos aqui dos interesses de Deus, né? Tornar o seu reino, as suas verdades conhecidas, amadas e vividas. Então, o que é dito, né, no volume 4, volume 34, 3 de 10. Quem é grato por este ato contínuo, sem jamais cansar-se,
Se com tanto amor envolve a vida da criatura para lhe dar vida, quase ninguém, minha filha, quase ninguém é grato. Fazer o bem, sem causa primária da conservação e da vida perene à criatura, manter a ordem de todas as coisas criadas em torno delas, é só para elas, e não ser reconhecido é a dor das dores, e a paciência da minha vontade chega ao incrível. Mas sabes tu o porquê desta paciência tão invencível e constante? Porque sabe que virá seu reino, que será reconhecida sua vida palpitante. Nas próprias escrituras diz, a criação geme e sofre, aguardando, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, esse reino, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O reino da divina vontade na terra, nas criaturas. Era as criaturas, em vista da grande glória que recebera ao ser conhecida, que é vida de cada vida, e enquanto é vida, receberá cada vida para reinar nela. Não estará mais escondida, senão revelada e reconhecida. Em vista disto, suporta tanto desconhecimento, tanta ingratidão, e só uma paciência divina poderia suportar a prolixidade de tantos séculos, de tanta ingratidão humana. De Nazaré passei ao deserto, onde havia máxima solidão, a maior parte habitada por animais ferozes, que assombravam o deserto com seus rugidos, que me rodeavam, símbolo da divina vontade, que quando não é conhecida se torna um deserto em torno da criatura, e uma solidão que dá horror e espanto, torna-se área do bem, e a alma se sente circundada mais que por animais ferozes, isto é, por suas paixões brutais, que mandam rugidos de raiva, de bestial fúria, de crueldade e todos os tipos de mares. Minha santa humanidade ia passo a passo, buscando e encontrando todas as dores que tinha sofrido a minha divina vontade para repará-la e chamá-la de novo a reinar no meio das criaturas. Posso dizer que cada pulsar, respiro, palavra, passo e dores meus eram um chamado contínuo à minha vontade, para se fazer novamente conhecida pelas criaturas, para fazê-la reinar, e chamava-as a elas nela para lhes fazer conhecer o grande bem que a santidade e a felicidade de viver no fiat do deserto. Passei a vida pública, na qual poucos acreditaram que eu era o Messias, especialmente dos doutos, quase nenhum. Eu quis usar minha potência, semeando milagres, para formar o povo, a fim de que, se não acreditassem, minhas palavras acreditassem no poder dos meus milagres. Como eu ouvia na Voltorta ontem também, que ele precisou aqui, criar os sinais, os milagres, os sacramentais, por ocasião da dureza do nosso coração. É uns tomés da vida, só acredita vendo. Só acredita vendo. E assim, e vendo, não acredita. É o que eu estava dizendo antes, de Deus ficar com as mãos atadas. A divina vontade fica com as mãos atadas, não pode agir, descer na criatura, pela dureza de seus corações, pelo amor próprio, que é demasiado. Corações de pedra, como o Evangelho hoje, a primeira leitura hoje. Que o povo se rebelou contra Moisés, que tirou eles lá da escravidão para deixá-los morrer no deserto. Por não confiarem em Deus, não entrariam na terra prometida, onde Deus mandou Moisés bater com o cajado 3 vezes na pedra, e da pedra jorrou água. É mais fácil tirar a água, de uma pedra do que ter a confiança da criatura. Com poucos acreditaram que eu era o Messias, especialmente dos doutos, quase nenhum. E eu quis usar minha potência, semeando milagres para formar o povo, a fim de que,
se não acreditassem em minhas palavras, acreditariam no poder dos meus milagres. Eram as minhas indústrias divinas e amorosas, que a qualquer preço queria fazer-me saber que era o seu Salvador. Queria fazer-lhe saber que eu era o seu Salvador, porque se não me conhecia, eu não podia receber o bem da redenção. Por isso, era necessário fazer-me conhecido para fazer que minha vinda sobre a terra não fosse inútil para eles. Oh, como minha vida pública simbolizava o triunfo do reino de meu Fiat. Em meio às criaturas, que com verdades surpreendentes o farei conhecer, e para consegui-lo farei milagres e prodígios com o poder do meu querer. Chamarei a vida aos mortos. Da graça repetirei o milagre da ressurreição de Lázaro, que embora estejam podres no mal que se tornaram, cadáveres pestilentos como Lázaro, meu filho os chamará à vida para cessar a peste do pecado, para cessar a peste do pecado, os fará ressurgir no bem. Em suma, usarei todas as minhas indústrias divinas para fazer dominar minha vontade no meio das pessoas. Vê então em cada palavra minha que dizia, em cada milagre que eu fazia, eu chamava a minha vontade a reinar no meio das criaturas e chamava as pessoas a viver nela. Na vida pública passei a minha paixão, símbolo da paixão de minha vontade, que por tantos séculos havia sofrido tantas vontades rebeldes das criaturas, que com não querer submeter-se à divina vontade, haviam fechado o céu para elas, rompido as comunicações com o seu Pai Criador, e tinham se tornado escravos infelizes do inimigo infernal. Minha humanidade, lacerada, perseguida, até a morte, crucificada, representava a humanidade infeliz, sem meu querer, ante a divina justiça, e em cada pena chamava o meu Fiat a dar-se o beijo da paz com as criaturas, para fazê-las de novo felizes, e a chamava elas nela para fazer cessar a paixão dolorosa, a minha vontade, finalmente, a morte que amadureceu a minha ressurreição, que chamava todos a ressurgir no meu Fiat divino. Oh, como simboliza ao vivo a minha ressurreição! Reino da divina vontade, a minha humanidade podre e deformada, a minha humanidade pobre, deformada e irreconhecível, ressurgia sadia, de uma beleza encantadora, gloriosa e triunfante. Preparava o triunfo, a glória, a minha vontade, chamando todos nela e buscando que todos ressurgissem. Meu querer de mortos a vivos, de feios a belos, de infelizes a felizes. Minha humanidade ressuscitada assegura o reino, a minha vontade sobre a terra. Foi o meu único ato cheio de triunfo e de vitória. E isto me convinha porque não queria partir para o céu se primeiro não desse todas as ajudas às criaturas para fazê-las entrar no reino do meu querer. E toda a glória e honra, o triunfo do meu Fiat supremo, para fazer o dominar e reinar. Por isso junte-se comigo e faz que não haja ato que faças penas, que pena que sofras, não haja ato que faças, pena que não sofras, que não chames a minha vontade a tomar seu posto real e dominante. E como vencedora, conquiste a todos para fazer-se conhecer, amar e querer por todos. Aqui trabalhamos com Jesus. É deixar as nossas prioridades para viver e fazer as prioridades dele. Deixar o nosso gosto para viver e fazer o gosto dele. Ah, que coisa chata. E as minhas coisas. O tudo está aqui. Eis a finalidade para o que fomos criados. E só aqui encontraremos e viveremos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro, pleno, completo, contentamento. Que é o que? Estarmos
a cumprir aquilo para o qual fomos criados a ser. Promover a maior glória de Deus. Ser para Deus. É o que estou dizendo aqui, ser o paraíso de Deus na terra. De Deus já recebemos tudo, é hora de nos darmos a Ele. Ser para Ele. Paraíso de Deus na terra. Hóstia viva. Pensas que pode haver coisa melhor que isso? Que poderá ser feliz com as suas coisas? É contentar-se com migalhas. É contentar-se com um prato de lentilhas. Né? É deixar a primogenitura para contentar-se com um prato de lentilha. É querer cuidar do próprio umbigo. De que vale? De que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma? Né? Se está onde Deus não o criou para estar, né? Para ser, ou querer dar a Deus aquilo que não é a prioridade dele. Então, mais que a santidade das virtudes, ele nos chama a viver a santidade das santidades. A viver com a sua própria vontade. Já estamos vendo as condições que o mundo se encontra, as pessoas como estão, né, malucas, surtando, né, frente aos acontecimentos, né, tudo que em querer viver sua própria vontade, suas próprias vontades. Recolhemos-nos, né, à Arca da Aliança, aqui a Nossa Senhora, e de modo a recebermos dela essa vida, essa paz em meio ao sofrimento. E até mesmo fazer do sofrimento o nosso triunfo, né? Vivendo a razão pelo qual fomos criados, a corresponder a Deus em tudo, né? A fundir nossa vontade à vontade dele, a fim de nada mais fazer por nós mesmos, mas nos configurarmos, né, a Cristo, ao seu divino querer, a trabalhar com ele em completar a obra por ele começada em nós. E aqui, segundo a vontade dele, segundo o querer dele, não os nossos. Não os nossos. A fim de que nada mais nos perturbe. A fim de que em nada mais tenhamos apego. Mas que possamos estar livres para ele. Ou melhor, que ele possa ser livre em nós. E em nós e por meio de nós realizar, né, o que quiser, como quiser e quando quiser. E da nossa parte, como Nossa Senhora, né? Eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fiat. No máximo, como se dará isso, Senhor? Mas não com ar de dúvida, mas com o desejo de conhecer. Conhecer para melhor lhe corresponder. Conhecer para melhor o amar. Bendito seja. A gente vê as pessoas, né, nos vídeos, né, na sede, na ambição por like, por seguidor, por sei lá o que, né? Fazendo coisas absurdas, mirabolantes, para hypar, né, como diz, para hypar, para ser conhecido, né, se expondo ao ridículo para ter o like das pessoas, né? É o superego, né? Preciso ser conhecido, eu tenho que ser amado, eu tenho que ser, né? Mesmo sendo odiado, eu preciso, né, de muito status, eu tenho que ser visto. Independente de ser pro bem ou pro mal, eu tenho que ser visto. Que loucura. Portanto, não se vive mais um silêncio, o recolhimento é sempre barulho, 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 trevas e barulho. Meu Deus. É um sentimentalismo, um sensacionalismo, né? Um sentimentalismo onde, né, promove o humano, o ego, o amor próprio.
muito vídeo falso, né? Muita revelação falsa. É muito agora vídeo, né? Criado pela inteligência artificial com contos falsos. E vai se vendo tudo, e vai se dando atenção a tudo, e vai tomando tudo como verdade. É o fim do mundo tá acabando, Deus morreu, Deus nos abandonou, agora que vai ser de nós? Vamos tocar comida, vamos. Meu Deus. E o remédio está aqui, né? A solução está aqui. Os escritos do livro do céu, a vida na divina vontade. A paz em meio ao caos, em meio a toda a confusão. A santidade das santidades. Tanto e a alma. A alma diz a sua mãe: Mãe Santíssima, suas lindas lições me fascinam. E ó, como desejo e suspiro a vida de trabalho da vontade divina em minha alma. Eu também quero ser inseparável do meu Jesus e de ti, minha mãe. Mas para ter certeza disso, eu devo assumir o compromisso de manter meu testamento fechado em seu coração maternal. E apesar de ver que isso me custa muito, você nunca deve me devolvê-lo. Só então estarei seguro, do contrário, sempre serão apenas palavras. Mas os fatos nunca se farão. Então, seu filho é recomendado para você e espero tudo de você. Devo assumir o compromisso de manter meu testamento fechado, minha vontade humana entregue em seu coração maternal. E apesar de ver que isso me custa muito, grandes são os apegos, as paixões, o medo, as culpas, e aqui vai nos colocando no emaranhado. Mas depositemos tudo aqui ao Imaculado Coração de Maria. Como ela a temos, junto à vontade dela, a nossa vontade, aos pés do trono de Deus. E por mais que doa, por mais que, nesse momento de purificação, eu me debato, mas eu nunca o tome de volta. Nunca deve me devolver. Só então estarei seguro. Do contrário, sempre serão apenas palavras, não cumpridas. Mas os fatos nunca se farão. A divina vontade continuará de mãos atadas. Mas aqui firmo um propósito com vós, ó Mãe, com a vossa graça. Poder, com a vossa graça, Jesus ter as mãos livres, a divina vontade ter livre acesso a mim, a servir-se de mim, a fazer seja conforme a vossa palavra. Que se cumpra em mim a vontade de Deus, o propósito de Deus. A não mais interferir no trabalho de Deus em minha alma. E muito mais que isso, em toda a criação, como é dito de um trecho que vai dizer, se uma constelação de estrela, por vontade própria, decide sair do seu posto, veja o estrago que não faz. Até pelo contrário. Luísa, de um novo volume do Livro do Céu que ela há de começar a escrever, ela dá uma suspirada, pensando se prossegue ou não. Que é um suspiro de vontade humana. E Jesus diz a ela, se uma constelação de estrelas resolve sair do seu posto, veja o estrago que faz. E ela vê isso. E isso era só o suspiro que ela havia dado. Porque, cessando o suspiro, as estrelas também voltaram ao seu posto. Então, o quanto Deus conta com cada um de nós, o quanto Ele quer de nós essa correspondência, de tornar as suas verdades conhecidas, amadas e vividas, de estabelecer em nós o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Hoje, para me honrar, você fará 3 genuflexões no ato em que meu filho ascendeu ao céu, e você orará a Ele para que Ele faça você ascender para a vontade divina.
a ascender na vontade divina e nunca mais descer à sua vontade humana. A ter os olhos de Jesus, os ouvidos dele, a boca, os sentidos todos de Jesus, como é dito no livro do céu, até mesmo a adquirirmos o temperamento de Jesus, a vivermos o temperamento dele, a ele viver com seus temperamentos em nós. Jaculatória, minha mãe, minha mamãe, com o seu poder, triunfa na minha alma e deixa-me permanecer na vontade divina. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Até amanhã, no próximo dia, no reino da divina vontade, com Maria no reino da divina vontade. 30º dia. Nosso reta final. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.